design de produto gera muito valor. A gente gera coisas, por exemplo, eu trabalho numa empresa que é uma fábrica de software. Sim. Tudo que eles faziam é direto no desenvolvimento. Agora, eu sou a segunda designer que eles têm. Eles viram o quanto é mais barato designer para eles. Contratar alguém para fazer design é mais barato, porque o design faz você testar mais barato. O design faz você entregar um produto, que é o MVP, produto mínimo viável, mais rápido. Uhum. Então, tem todo um processo, tem toda a cultura de design que vai sendo implementada na empresa, tem, né, que você começa a gerar valor. Mas quando não tem isso, como é que eles vão saber? Então, às vezes, você tem que implementar. E eu arrisco dizer que toda empresa deveria ter um design de produto, porque isso é aplicável em qualquer área. As nossas metodologias, a forma como a gente trabalha. Isso gera muito valor, e diminui custo. Quando os empreendedores, quando os donos de empresa entenderem isso, aí vai ser só vaga de design aí que vocês vão ver. Damos as boas-vindas ao podcast Acelera da Diesel Studio, o podcast que a gente fala mais de comunicação, marketing, branding, negócios, inovação e tudo que acelera os negócios. E hoje eu estou aqui, Bárbara Goulart, com meu amigo Edgar Marcucci, recebendo uma pessoa super especial para um bate-papo muito legal. Letícia Martins, designer de produto, tem aí uma experiência grande como designer gráfico e fez uma transição que eu acho que vale a pena a gente explorar aqui para todos os nossos ouvintes que desejam, né, em algum momento fazer uma transição de carreira, mas não só isso, podcaster também, né, Lê? Do podcast Sapa Justa, um podcast que eu já escutei, já tive o prazer de escutar e que traz aí voz e representatividade, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso tudo, mas primeiro eu quero saber como é que, se você vai me ajudar nesse desafio de falar de UX, UI, acessibilidade, voz e tudo que vier desse papo. Bora, uai. Tive que mandar ao vivo, né? É sobre Letícia. isso. Obrigada, muito prazer estar aqui. Feliz de estar aqui contigo também. Muito assunto legal para conversar, né? E conta comigo aí também para contribuir com algumas coisas. Eu falei que eu ia ficar mais caladinho hoje, mas eu acho que não vai dar. Nós não vamos deixar. Tô doido para participar. É isso. Lê, bem-vinda novamente. E é um prazer, assim, sempre receber convidados diferentes uns dos outros e que trazem perspectivas novas e compartilham, né, das suas experiências profissionais e de vida para poder somar, né, a essa audiência que vai nos acompanhando e aprendendo um pouco mais sobre tudo isso que a gente fala aqui. E eu já queria abrir, assim, te perguntando, porque eu fiquei realmente curiosa. Você me disse que era foi uma designer gráfica, é ainda, né? Na verdade, uma designer gráfica já em uma carreira mais consistente e que fez essa transição para product designer. Eu queria entender um pouquinho mais dessa nova área e o que você pensou ali naquele momento da sua carreira para transicionar assim. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Tô achando desafiador, porque sou podcaster, mas sou só de áudio, então agora tô em vídeo. Ah, que chique. Eu sou designer gráfico ainda, me considero, porque eu ainda faço alguns freelas, alguma coisa assim. Mas eu tinha 10 anos de carreira de designer gráfico, então eu estava numa posição sênior, já era especialista em design. Só que tinha sempre algum incômodo, assim, eu acho que eu trabalhei muito tempo em agência de publicidade. Tá explicado o incômodo. Nada contra, hein, gente? Eu tenho várias coisas contras, porque é muito pesado. Você trabalha, eu trabalhava de 9 às 9 às vezes, assim, quando não fazia mais hora extra. E não era, eu fui trabalhar com designer gráfico porque eu queria ser criativa, eu queria criar coisas. E eu via que, na verdade, eu estava minando a minha criatividade. Estava muito maçante, sabe? Uhum. E eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que eu entrei como designer gráfico, só que eu também fazia parte do marketing. Era um posicionamento bastante híbrido. Eu era analista de marketing com foco em design. Olha. Em design. E nessa experiência, eu cuidava de um produto inteiro. Era uma empresa de locação de veículos e venda de carros seminovos. Então, eu ficava responsável por como um braço da empresa. Então, tudo que eu queria fazer era fazer aquela empresa funcionar. E foi assim que eu tive os primeiros contatos com a experiência do usuário.
que é o que eu trabalho atualmente. Então, trazendo dados e métricas do marketing, eu comecei a ver, olha, dá para você trabalhar aqui com resultados. E eu senti pela primeira vez assim, nossa, consigo provar o valor do meu trabalho. Que é meio... Não que eu não ache que o designer gráfico tem valor, eu acho que tem muito. Mas provar isso tem um sabor diferente, né? Ficou tangível. Sim. E eu tive uma experiência muito específica que eu cuidava do menu de site desses carros seminovos. E aí o usuário, ele entrava lá e via um carro X. Ele falava, não, gostei desse carro. Só que o que estava acontecendo? A gente atendia o Brasil inteiro. Mas um carro seminovo, você só vai achar aquele carro se estiver no pátio da sua cidade, naquela loja específica. E a gente tinha um problema de usabilidade no site. Porque o usuário, ele não marcava a cidade, nem o pátio, ele procurava o carro direto. E aí eu fiz uma pesquisa, assim, sem entender muito bem sobre o UX, UI, mas eu fiz uma pesquisa com o usuário do site, com as pessoas que trabalhavam no suporte. E aí, como designer, eu mudei esse menu e a gente teve um resultado muito interessante, que a gente obrigava o usuário a marcar o estado sempre e a cidade. Colocou ali como obrigatória. E isso fez muita diferença. Então, a gente levou resultados imediatos com esse conjunto de coisas, que é um pouco do que o designer de produto faz. Só que eu não conhecia, não entendia que eu estava fazendo isso. Já fiz isso e também não sabia. Eu acho que a área de design de produto você aplica em várias áreas. Sim. UX, usabilidade. Às vezes a gente não entende as nomenclaturas ou a forma como se trabalha. Às vezes tem gente que trabalha com arquitetura e vai estar trabalhando com isso. Mas eu estava no marketing e tive essa experiência. Eu falei, eu gostei disso. E comecei a fazer essa transição de forma lenta, fazendo alguns cursos, olhando algumas coisas, estudava nesse momento. Só que aí, quando chegou em 2020, aquele momento da pandemia, que todo mundo olha para o que está fazendo, eu falei, não, acho que eu quero especializar em UX. Então, comecei a fazer essa transição, que foi, de certa forma, gradual, mas passei. Falei, não, quero ser design de produto, trabalhar com UX, e comecei nesse ponto, a mudar minha carreira e procurar vagas com essas especialidades. Engraçado ouvindo você falar, eu já penso na pandemia, onde a transformação digital, né, acabou encaixando realmente, que ela já vinha de bons anos, mas ela, né, exponencializou. Eu acho que tudo se abriu, né, para você pensar essa nova experiência também. Afinal de contas, hoje a acessibilidade é uma das coisas mais importantes na internet, assim, na minha opinião. Sempre foi, né, mas hoje em dia nós temos realmente profissionais olhando para isso, né, e eu queria entender um pouco de como foi chegar nesse mercado e entender qual era a sua posição, né. Você me disse que o UX e UI é uma parcela desse trabalho, né, que eu imagino que tenha muitos outros campos, né? Então, queria que você contasse um pouquinho para nós disso. É interessante porque, como eu sou designer gráfico, eu achava assim, vou desenhar a tela. Eu já sou muito boa, eu me considerava muito boa com software, então usava Photoshop, Illustrator. Eu tenho que aprender o Figma aqui, que é o que os designers usam para desenhar a tela. Vai ser fácil para mim. Só que não... O Figma tem umas... Ele é capcioso, né? Aí eu falo, a parte do Figma foi a parte mais fácil para mim. Porque realmente eu tenho facilidade. Mas não é só isso. Eu percebi que eu tinha que entender como a experiência do usuário funcionava, as metodologias. Tem a metodologia do Design Thinking, que a gente usa bastante. Tive que estudar as metodologias. E tive que chegar a um ponto que eu tenho que... O meu trabalho atualmente, como Product Designer, eu tenho que entender do negócio. Então, numa posição de designer gráfico, eu recebia o briefing, eu recebia as demandas, e daquela demanda eu fazia a arte. Agora, às vezes eu tenho que criar a minha demanda, eu tenho que procurar o problema, eu tenho que achar qual que é a dificuldade do usuário ali. Então, é uma dinâmica até de postura, como um profissional, sabe? Mais complexo, né? Assim, você tem que ter esse olhar de marketing, né? Vamos falar assim, antes, olhando para o posicionamento do produto, para o público, para o preço, para a própria experiência, para você conseguir compor
Exatamente. com isso tudo, né? Não sei se é um termo, né, que você usa, que está dentro da matéria, mas arquitetura de informação também está nesse contexto aí, né? Exatamente, a arquitetura de informação. A gente escuta, pelo menos na área de tecnologia, a arquitetura de informação, às vezes os desenvolvedores escutam bastante, mas o design de produto, ele também faz parte dessa etapa. Então, eu estou trabalhando atualmente com um produto de CRM. Então, eu tenho que entender como que funciona um processo de vendas. Eu não vou poder construir um CRM se eu não entender quais são as etapas que o vendedor passa. Sim. Eu preciso entender qual que é o fluxo, qual que é o caminho daquele usuário. Então, são muitas etapas que você... Eu acho que como designer gráfico, eu também procurava entender sobre o produto, porque assim eu criava artes melhores. Claro. Mas é muito mais profundo, muito mais intenso. E um ponto que eu acho interessante também é que a gente faz a entrevista com o usuário. Então, eu tenho que conversar com ele, eu tenho que extrair dele o que a gente precisa desenvolver. Eu lembro que eu atuei em 2010 no Sebrae, e aí tive esse primeiro contato com a arquitetura da informação, né? Nem se falava em UX, né? Não falava, já se falava na experiência, já se falava ali, né? Um pouco no sucesso, né? Dos caminhos, enfim, mas não tinha essa matéria. E eu lembro que a gente estudava muito essa questão do posicionamento, até do olhar, né? E hoje em dia, eu não, vou te falar sinceramente, não conheço muito dessa matéria, mas você tem hoje aplicações de inteligência artificial que faz a leitura, né? Dizem que muitas aplicações, você já quando habilita ali, né? E dá o de acordo nos termos, você já está autorizando a usar a câmera para saber para onde você está olhando, né? Então, não é só... Chama egg... Como é que chama isso? Tem easter eggs? Tem um nome de você entender, tipo um mapa de calor, né? Onde o usuário... O seu olhar tá indo mais, né? Assim, então, às vezes você está na página, você está parado naquela página ali há um tempo, mas não necessariamente você está olhando para o que está no topo da página, você está olhando para um detalhezinho que está ali embaixo, né? E esse calor. Tinha muito calor do clique, né? Então, assim, você abriu a página principal, onde que o cliente, que ele está passando o mouse, onde que ele está... clicando, né, primeiro, né, para saber o que está chamando atenção. E hoje a gente tem condição de até ver para onde ele está olhando, né? Porque ele pode até estar tentando driblar o algoritmo, né? Sim. A gente faz isso. A gente tem o heatmap, que é o mapa de calor. E então, se você estiver olhando ou no seu software ou na página, eu vou olhar lá onde que o cliente está clicando. Se eu quero que ele clique no CTA, que é o botão de conversão da página, que é o botão mais importante para a gente que está criando ali, e ele está clicando, às vezes o cliente está clicando num negócio que não é clicável. Então, a gente tem que entender por que ele está ali. Tem também uma coisa que eu gosto muito, que é clique nervoso. Por que ele fica tão estressado de estar usando aquilo que não está funcionando para ele, que ele começa a clicar com raiva em outros ambientes do site. Nunca ouvi essa expressão, clique nervoso. Dá para você medir isso? A gente gente mede, tem lá, eles dão resultados. Quando a gente, nas ferramentas, a gente usa o Hotjar, por exemplo, você consegue acompanhar isso. Então, você vê o estresse do usuário, por exemplo. É bom saber disso, assim, que devem ter tido bons cliques nervosos meus. Gente, eu tenho déficit de atenção, né? Então, eu tenho muita dificuldade em alguns tipos de sites, assim, que não são tão óbvios. Onde é o botão de comprar? Onde é o botão de comprar? Às vezes eu preciso... Gente, me ajuda aqui. Onde é o botão de comprar? Aqui. Porque ele tá cinza, né? Eu já busco algo verde na tela que fica piscando. E eu fico pensando que todo bom UX e UI deveria ter um olhar neurodivergente para acessibilidade, porque é uma outra necessidade, né? Você tem uma outra lógica de raciocínio, assim, muitas vezes. Eu acredito que a acessibilidade é uma coisa muito importante. A gente tem as diretrizes de acessibilidade que a gente pode consultar, então contraste, acessibilidade às vezes da pessoa conseguir não... fazer todo o caminho do site por atalhos de teclado. Você pode trabalhar, tem as legendas das fotos. Sim. Só que quando a gente... Aí tem um ponto. Quando a gente fala de acessibilidade, às vezes a gente vai para um caminho de uma pessoa com deficiência ou uma pessoa idosa. Só que eu acho que a acessibilidade cabe para todo mundo. Todo mundo. Vamos dizer que você fez um exame de vista. Você tá com colírio, mas você precisa acessar o seu banco. Precisa de acessibilidade para você. O ser humano... Faz sentido. O ser humano, o nosso caminho feliz é envelhecer. Então, como é que a gente não está pensando em acessibilidade o tempo todo?
Porque não é só... Primeiro que eu acho que tem que ter empatia para atender todo o público, mas é uma visão de negócio. Você está perdendo um usuário simplesmente porque você quer atender. Você quer atender pessoas de 20 a 35 anos? É um público muito pequeno. Você pode estender tudo se você conseguir pensar dessa forma. E ainda se for nessa faixa etária, você, por exemplo, vai ter um número de cliques nervosos mais altos e, né, essa geração, ela também quer tudo muito rápido, finalizar e tudo. E às vezes também não é interessante. Às vezes o seu determinado produto, ele é preciso que você explique algumas coisas antes da pessoa finalizar ali no CTA, para que você não tenha um pós-venda ruim, né? Enfim, tem outros dados e informações dessa jornada do cliente que podem ajudar também a área de produto, de design de produto, eu imagino. Não somente a navegação, né, a usabilidade em si, mas também outras taxas, como a própria taxa de SLA, né, que é esse retorno, né, o cliente que ficou insatisfeito, comprou um produto, mas que não leu direito os detalhes. Enfim, eu imagino que isso tudo se some para vocês pensarem o comportamento humano, né, e como que dentro desse mercado específico, esse consumidor costuma, né, fazer negócio, enfim, buscar referências e até realizar compras ou aquisições, né? A gente comenta muito que a gente quer que o usuário não pense, mas no bom sentido. Sim. Eu quero que você faça a sua compra, ou você faça a execução que você quer fazer da tarefa ali, sem se estressar. Então, eu não quero que você fique dando clique nervoso, eu quero que seja fluido. Sim. Então, o nosso trabalho, às vezes, é esclarecer. Então, tem que ser, às vezes, bem explícito, explicado. Você não pode ficar com dúvida do que você está fazendo, até para você não cometer um erro e aquele erro gerar frustração. Porque a gente não pode pensar, está muito simples, o usuário vai entender. Isso é o meu consentimento, meu conhecimento. Por isso que a gente faz teste com o usuário, por exemplo, para ver. A gente desenvolve. Primeiro a gente fez a pesquisa, então a gente pensou que aqui vai ser um caminho feliz para o usuário concluir a compra, por exemplo. Só que a gente, depois de ter feito a tela, ter construído o aplicativo, você tem que testar para ver. Então, vou testar com você, vou testar com você. Com mais pessoas, se possível, que a gente tem que ter uma margem interessante. E vamos ver na prática se aquilo está fazendo sentido, se você está fazendo um caminho que a gente planejou, se aquilo está fluindo. Então, um caminho feliz para a gente conseguir proporcionar uma boa experiência, que é o nosso trabalho, seria esse. Você falou de CRM, eu implanto muito CRM em cliente, né? E como às vezes a gente tem CRMs diferentes em clientes diferentes, eu acabo vendo vários. E tem aqueles que são mais queridinhos e também tem as preferências dentro dos CRMs, né? Então você olha lá, tem determinado CRM que é melhor para a parte de visualização de gráficos, de relatórios. Aí tem um que é mais personalizável, mas os gráficos não são tão interessantes. Então você consegue personalizar a informação, mas visualmente ele não é tão interessante. Tem alguns que você consegue ter as informações com menos cliques, né? Então, você consegue acessar as informações dentro das negociações, dentro de um funil de vendas, com menos cliques. Outros, você tem que dar vários cliques, entrar e tal, mas tem uma robustez maior, uma interação maior dos dados, né? E o que você falou é o que eu vejo na prática, né? Você tem ali vendedores diferentes, agentes diferentes, né? Porque você tem pré-vendas, vendedores, gestores, back-offices, né? Usando ali o mesmo sistema. Cada um tem uma preferência, né? Uma prioridade com relação à informação. E é difícil atender todo mundo também, né, Letícia? Esse eu acho que é um dos grandes desafios, né? Conseguir fazer de forma que se atenda a individualidade de todos, mas sendo algo que é comum a todos, né? Como que resolve isso? Essa é a pergunta de milhões, né? Uma das coisas que a gente faz é definir, por exemplo, as personas. Você está dando um exemplo aqui, mas aí de forma geral do CRM falar. Vai ter um tipo de persona que vai querer um CRM completamente customizável. Mas vai ter uma outra pessoa que não vai querer porque ela quer uma coisa prática. O que o seu CRM vai oferecer? Você vai ter que focar naquele momento, né? Por exemplo, o CRM que a gente trabalha é com locação de construção civil. Tem um público muito específico que está acostumado, às vezes, a transformar as suas anotação de papel. Então, talvez ele não quer uma coisa completamente personalizada, porque, não vou falar nome aqui, mas tem um grande CRM aí que ele faz tudo. A gente vai pensar, eu vou competir com ele? Não, porque
primeiro que o cliente talvez não tenha o orçamento para aquele CRM que é incrível, que está há anos no mercado, já resolveu vários problemas aí, mas talvez ele não tenha tempo para aplicar aquele CRM que precisa de tanta personalização. Então, talvez o nosso trabalho de fazer um CRM que é mais autoimplantável vai ser necessário para ele. E uma outra questão também é que... Acontece, a gente se perde também. Mas, concluindo, às vezes você tem que entender o que você vai entregar, porque você vai focar naquilo e dentro daquilo, você tem que entender o seu público, né? Porque você vai entregar especificamente para aquele, porque senão seria só um único CRM e ninguém faria outros, porque tem muitas especificidades mesmo. Gente, eu tô adorando esse papo, porque eu vi, assim, o início dessa efervescência, né, dessa nova área de produtos e de UX e UI, há muitos anos atrás. E eu estava vendo um dado que essa demanda por profissionais nessa área aumentou 73% nos últimos 5 anos. E eu, de fato, tenho alguns bons amigos que foram migrando para essa área, mas eu conheço tão pouco. Vendo você falar, eu, né, entendo muito bem, mas conheço tão pouco desse trabalho e vejo tanto que ele é importante, pelo tanto de raiva que eu passo na internet, mas que também tem várias experiências muito positivas, né, e tem muito trabalho ali por trás, é muito interessante pensar. Mas eu queria, então, explorar um pouco dessa transição, assim, né, quais foram, né, acho que os seus maiores desafios mesmo, como designer gráfica, pensando ali restritamente, né, em encantar a partir de peças e até de um layout interessante, enfim, o designer, ele é mais do que isso, ele é funcional, né, mas eu entendo que você expandiu, né, o seu conhecimento, expandiu, trouxe o seu repertório, porque é isso, né, a gente é um profissional contínuo, né, não tem essa linearidade, a gente vai trazendo todo esse repertório e vai transformando ele nessa nova área, nessa nova atuação, e que é próxima, mas tem peculiaridades. Então, conta pra gente um pouquinho desses desafios. Eu tive desafios de diferentes áreas. Por exemplo, tem o desafio do trabalho em si. Eu antes lidava com uma pessoa ou outra que me trazia demanda e eu fazia o trabalho. Eu tive que aprender a lidar com os stakeholders que a gente lida. Eu tive que aprender a conversar com desenvolvedores, que tem uma linguagem muito técnica. Então, às vezes, eu chegava para conversar com o desenvolvedor, voltava e falei, não sei o que ele está falando. Ele está falando coisas... Eles são muito técnicos, às vezes, né? Sim. Então, você tem que aprender... Foi uma experiência de aprender conversar com diversas pessoas, porque quando eu preciso criar como design de produto, eu preciso dessa validação do negócio, dessa afirmação de que podemos ir para esse caminho, porque tem coisas que vão ser decididas lá em cima, que não é da minha alçada. Mas eu preciso ver a viabilidade técnica, então tenho que conversar com desenvolvedores, e tem os meus pares também, os POs e tudo, então você tem que transitar entre as áreas da empresa. E antes, como designer gráfico, eu estava acostumada a ficar ali só no meu computador. Me chegava a demanda, eu fazia e entregava. Então, isso foi muito desafiador na parte positiva, porque aprendi muito, mas também de pensar assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu arrumei para mim? Agora eu tenho que fazer isso tudo. Teve isso. E acho que tem um ponto também que eu acho interessante falar, que foi desafiador para o meu ego. Porque eu era uma designer gráfica, que eu falei, né, especialista, sênior, e eu tive que começar de júnior, né, eu tive que... É como se você fala assim, eu caminhei tanto aqui para ter uma posição de júnior. Então, era uma coisa interessante, eu era júnior na parte de UX, UI, só que eu era uma profissional que eu trabalho desde os 16 anos de idade. Então, eu tinha que lidar com aquilo e ficar assim, nossa, eu sou júnior com 30 anos, não sei o quê. Tem uma coisa que não te leva para júnior, que é repertório, né? Então, você tem uma vivência que já te traz um repertório de possibilidades, de visão, de sensações, né? Que não te coloca como júnior nunca, né? Eu acho que isso faz muita diferença, porque o repertório... O meu repertório como designer gráfico me ajudou muito. Eu acho que a facilidade, inclusive, eu falei, para aprender Figma, vem do meu repertório de designer gráfico. Só que eu tenho uma maturidade profissional também, né? Então, eu já tinha experiência de trabalhar em empresas. Então, não é exatamente júnior.
Mas eu acho que eu acho que a gente estava falando sobre transição de carreira. Se você quer fazer uma transição de carreira, tem que dar um pouquinho de atenção, porque vai ferir um pouquinho seu ego. Em alguma medida. E vai ser bom, porque vai desafiar. E depois você vai pensar que você conseguiu sair daquela etapa, né? Sim. Você conseguiu evoluir daquele ponto. Acho que é igual a gente estava falando aqui antes mesmo de começar o podcast, né? Não dá para ser ótimo e estar aprendendo ao mesmo tempo, né? Eu acho que é a humildade de saber que tem um novo processo a realizar, mas que você não perde tudo aquilo e que te torna certamente uma profissional única também pela sua experiência pregressa. Na mentalidade Kaizen, Sim. tem uma máxima, né, que eu aprendi, não sei se ela é vamos falar assim, né, da originalidade do Kaizen, mas tem uma máxima que eu aprendi que é 84%, 8.4, né, é a nota máxima que você deveria ter, né, porque ela é boa o suficiente para te tirar da média, né, para te mostrar como alguém bom, mas ela tem um caminho longo pela frente para melhorar, para que você tivesse numa perfeição, né? Então, sempre ficar atento, assim, na sua autoavaliação, né? Sim. Um amigo me falava isso. Fica atento. Se você se der uma nota muito maior que 8.4, fica atento, porque você está se limitando muito na possibilidade de desenvolver, de crescer, de aprender, né? Você está se colocando num pedestal muito, muito alto. E se for muito baixa disso, você tá ficando para trás mesmo. Você precisa se atualizar. Ou a sua autocrítica tá desmedida também, né? Que se acontece melhor, exatamente. As mulheres, em especial, são muito, não só autocríticas, como cobradas, sofrem aí, e a síndrome da impostora, né? Acomete homens também, mas grande parte são as mulheres que têm um know-how enorme, mas quando chegam, por exemplo, numa nova carreira, se sentem ali desamparadas e tô perdida, mas na verdade, de fato, existe um primeiro momento, como você disse, uma primeira etapa, que é se reconhecer nesse novo processo e entender que ninguém ali tem a experiência que você teve até ali. Então, isso é o que te diferencia para poder, né, eu acho que se abrir para esse novo rol de informações e de trabalho. É verdade. Tem uma coisa que eu queria te perguntar, como que você, né, vivenciou isso? Porque quando a gente está lá no CLT, né, na carreira tradicional, tem sempre alguém no nosso cangote dizendo pra gente o que a gente tem que fazer, tem sempre alguém cobrando, tem sempre um quadro ali mostrando o que está por fazer, o que foi feito. Então, quer dizer, você tem regras claras, você tem horários, né? E aí, normalmente, você tem essa figura, vamos falar assim, do crachá, né? Então, você tem o peso de estar trabalhando ali no seu pescoço, né? Figurativamente e, às vezes, literalmente. E quando a gente faz essa transição para um profissional autônomo, para um empreendedor, para dono do seu próprio negócio, você meio que deixa de ter esse marco, né? Você passa a ter outros, talvez, mais pesados que ele, mas você tem que ter também uma autodisciplina, uma autogestão para conseguir entender que, até fazendo um parênteses dentro da pergunta, né? Uma das coisas que mais se busca quando vai fazer esse tipo de transição é liberdade geográfica, liberdade de tempo, a própria liberdade financeira, né? E aí, nesse aspecto, muitas vezes começa a se pecar por querer usufruir disso antes de ter construído algo. Como é que você vivenciou isso? Você passou por isso? Você sentiu essa ausência de peso, essa ausência de cobrança de direção? Como é que você vivenciou isso? Eu fiz a transição de designer gráfico, nessa área que eu estava, designer gráfico, marketing, para o UX, muito dentro das empresas. Então, comecei nessa empresa que eu trabalhava de locação de veículos, tateando, e depois numa empresa específica eu fiz a transição dentro da empresa. Eu falei, olha, eu tenho interesse de atuar na área de UX. E demonstrei que eu tinha interesse, comecei a fazer algumas coisas lá dentro. Essa parte foi boa, porque eu falei assim, não, estou aqui dentro do emprego e estou mudando aqui dentro. Só que também senti muita pressão, porque as pessoas desconhecem muito é uma área, de certa forma, nova. Então, as pessoas esperavam muito de mim. Eu também acho que, como eu queria mudar dentro da empresa, eu também coloquei, eu consegui entregar muita coisa, só que na hora que... E eu era a única designer que ia fazer isso, então peguei o rojão sozinha. Na hora que eu comecei a fazer esse movimento lá dentro, aí teve tudo, crise de impostora. Falei assim, gente, o que eu arrumei aqui pra mim e tal?
Mas foi um processo difícil, não foi um processo fácil, mas eu acho que estar dentro da empresa me deu essa estabilidade um pouco de... Eu não larguei um emprego por outro, tem um pouquinho desse ponto. Então, dentro dessa empresa eu fiz essa transição. Depois de um momento, foi bom porque eles começaram a ver valor da área de design e falaram, vamos contratar mais designers. Aí foi bom que eu tive apoio, então a gente construiu uma área de design dentro da empresa. E aí eu tive essa transição conturbada, mas eu acho que às vezes a pessoa faz a transição e fica sem emprego, ou fica nesse momento de ou ser freelancer ou ser autônomo, que também é válido. Tem muitas oportunidades também de UX para ser autônomo, principalmente internacional, assim, se alguém já tiver interessado. Mas eu tive essa segurança de estar dentro da empresa. Então, teve a parte boa e teve a parte da pressão da empresa, porque eu falei, eu vou pegar isso aqui para fazer. E depois eu tive que me virar. Para se virar nos 30 para entregar as duas coisas, né? Mas eu acho legal você falar isso dessa maneira, porque eu sinto um discurso muito positivo em torno da transição de carreira. E eu acho que cada vez mais se tornará natural. A gente vai ser cada vez menos uma coisa só na vida, uma carreira só, uma profissão só, né? As pessoas hoje em dia, inclusive, têm empregos multifacetados, são freelas, né? Ou autônomos, então... Mas eu gosto dessa desconstrução de que esse caminho é belo. Nem sempre ele é só de rosas, não. Assim, toda transição, ela exige de você muita flexibilidade, né? E eu acho que muita coragem mesmo para você poder sair desse lugar de conforto, onde você já sabia, dominava tudo, e ir para um lugar que muitas vezes você não domina quase nada, né? E que você tem muito interesse, e isso eu acho que faz toda a diferença, mas que... de fato não são só rosas mesmo, né? Eu mesmo quando transicionei de uma carreira de comunicação, branding para o empreendedorismo, né? Para me tornar mentora de marca, foi um grande desafio. Não é só porque você perde o 13º, isso, gente, para todo capricorniano vai ser difícil. Mas eu acho que ritmo de trabalho, rotina, né? E quando você empreende, você não faz só uma coisa, né? Você faz geralmente de ponta a ponta, então tem coisas ali que você também não sabe. E eu percebi, eu não romantizo nem o empreendedorismo, nem a transição de carreira. Eu acho que é um caminho muito transformador. Eu vejo o quanto eu saí de um ponto A para um ponto B, também percebo isso na sua experiência, mas que a gente às vezes não deseja para alguém que a gente ama, sabe? Pelo contrário, muitas vezes no grupo do Conexões, né, que a gente falava muito com empreendedores que estavam começando, e são os mais ávidos, né, por perguntar, por buscar informação, e eu era sempre o chato que falava isso. Falava, tem muitos pontos legais, vocês estão buscando coisas que são possíveis de se alcançar. Mas muito cuidado, vocês estão deixando de ter coisas que às vezes vocês não estão prestando atenção. E aí tem duas situações específicas que é legal de trazer, né? Dentro da JA, por exemplo, que tem o programa Executivos na Escola, que eu tive a oportunidade de dar uma aula sobre empregabilidade, que é um termo que a gente não fala muito, né? A gente fala sobre empreendedorismo, mas você não fala sobre empregabilidade. Eu achei muito interessante existir uma aula, né? Eu peguei o material deles para poder dar essa aula, e falam coisas que eu parei para pensar. Por exemplo, quando eu fui casar, eu olhei para minha esposa, para minha noiva na época, e falei, olha, eu estou num trabalho, eu era gerente de vendas regional, eu tinha um time, eu tinha um salário fixo alto, eu tinha uma comissão estável, porque, né, era um time que estava consolidado e tudo, mas não era o suficiente para o que a gente queria. Eu falei, eu posso mudar para uma outra área, onde eu vou baixar de cargo, né, eu vou voltar a ser vendedor, né, consultor, mas eu tenho uma liberdade de ganho maior, só que é mais variável, e eu sei que eu sustento isso durante pelo menos 2 anos, porque era um mercado muito agressivo e tal. Então eu falei, eu sei que eu não vou sustentar isso por muito tempo, mas pelo menos uns 2 anos dá pra gente ganhar uma grana boa. Mas eu não pensei no termo empregabilidade, mas eu falei com ela isso. Falei assim, mas eu sei que se eu precisar sair de lá, eu consigo voltar e eu tenho sempre isso aqui. Porque eu sabia meu valor no mercado. Olha, né? que interessante. Então, assim, empregabilidade é muito sobre isso. A gente pensar... Acho que quando você vai pensar em empreender, uma das coisas que eu mais falava era isso, ó. Saiba qual que é o seu porto seguro, sabe naqueles programas de ganhar 1 milhão lá? O seu porto seguro. Onde que se você cair, você vai bater? Né? Onde que você tem mais segurança para poder
se encontrar. E recentemente conversando também com um gestor amigo, trabalha no mercado, posso falar que não vou falar o nome da empresa, né, mas um mercado que é muito valorizado, que é mercado farmacêutico, né? Representante laboratorial. Ganha-se muito bem, tem uma carta de benefícios gigantesca, né? E é uma carreira que geralmente as pessoas não querem perder. E, sem tocar no assunto aqui, mas por um tema específico lá, esse consultor dele, esse representante dele, decidiu pedir demissão. E ele ponderou com o cara, né? Falou, cara, ele pensando na cabeça dele, falou, você não tem um estudo top, você não tem uma outra experiência top, você já está na empresa aqui há 10 anos. Pensa direitinho se você vai querer sair, porque é difícil, não tem pressa. Pensa em 1 mês, 2 meses, vamos fingir que a gente não teve essa conversa, né? E foi levando. E aí a pessoa acabou pedindo, tinha um motivo pessoal lá para pedir, acabou pedindo. E passados agora uns 8 meses, a pessoa entrou em contato com ele, assim, arrependidíssimo, porque não consegue outro emprego nem próximo do que tinha. Então, são 2 pontos que eu pondero, assim, que eu falo, olha, pensa que você está abrindo mão, porque, por exemplo, né, um ponto que eu ia falar só de plano de saúde, ele perdeu quase 5 mil reais de benefício, porque era dele, mais a esposa e 5 filhos. E eu acho que tem, em especial quando você é mais jovem de carreira, ou até às vezes não consegue ponderar todos esses pontos, às vezes você dá tiros do pé também, né? Porque toda transição, acho que o jeito mais soft de fazer isso é com cautela, Sim. né? Com tempo e muitas pessoas às vezes nem têm esse tempo também, né? Porque a empregabilidade é prejudicada por N fatores e ainda todo mundo fala que arrumar trabalho estando trabalhando é muito mais simples do que estando desempregado ou desempregada. Você está na vitrine, né? É como se Exato. depois você estivesse lá no estoque, né? Exato. Então, eu sempre pensei muito nisso, assim, eu não preciso acertar na minha carreira em tudo, mas eu não quero dar tiro no meu próprio pé com decisões que lá na frente eu falo, nossa, que burrice. E é claro que a gente tem um pouco, né, de olhar e criticar um pouco das nossas escolhas, mas tem isso também da gente entender que era o que a gente estava contra naquele momento e, enfim, fez aquela escolha com tudo que tinha na mão, né? Acho que eu fui fazendo um caminho bem aos poucos e fui tendo oportunidade também. Acho que tem um pouquinho de sorte. Eu estava numa empresa que me permitiu fazer isso, fazer essa transição. Uma amiga minha até perguntou, ela é designer gráfico, falou assim, como é que você fez a transição? Eu estou numa empresa, mas eu acho que eles não dão oportunidade. Falei, a empresa às vezes vai querer contratar um designer de produto sênior. E você vai ser um pleno ou um júnior, vai estar ali. Então, tem que ter um pouquinho de abertura. Eu acho que tem um momento que você... Por exemplo, eu tive um momento de desemprego que me salvou também foi a minha bagagem de designer gráfico, porque eu fazia freela de UX, só que eu fazia muito freela de designer gráfico. Então, que é mais demandado, né? Mais demandado no sentido de freela, de tem mais montante, volume de conhecimento de mercado, né? As pessoas já te conhecem naquela área também. Exatamente. Então, você não fecha totalmente as portas, né? Eu acho que a gente não pode ser leviano de falar, vá lá e faça a transição, porque não é um caminho não é fácil. De repente você vai e mudei de carreira e pronto. Tudo mas fluiu. É um caminho. Mas eu acho que é um caminho possível. Hoje eu me enxergo muito mais na posição que eu tô. Eu acho que foi uma boa escolha. Uma escolha do que eu faço executando mesmo, mas também uma visão de mercado. Porque eu acho que, querendo ou não, a gente tem que ver o que está acontecendo. E eu vi a minha área e falei assim, olha, as vagas de design gráfico estão muito aquém. No meu caso foi o oposto do que você contou. Eu tenho que olhar o que está acontecendo para o futuro. Para onde o mercado está indo, né? No momento que eu citei que foi crucial, 2020, por exemplo, tinha até muito mais vaga do que tem agora, porque a pandemia, tipo, eu quero meu aplicativo funcionando, eu quero tudo. Virou muito digital. Então teve um momento também, foi crucial para fazer a mudança, porque eu olhava assim e falava, olha o tanto de vaga que tem para essa área. Né? Oportunidade, valor financeira também, acho que tem que ser uma escolha, juntar tudo assim. É engraçado você falar isso, que eu lembrei de uma coisa que eu nem estava lembrando. Eu fiz publicidade. E eu fiz no meio de carreira, né? Então eu empreendi, tive 4 empresas, 140 funcionários, faturei pra caramba, quebrei. Aí eu fui e falei com meu pai, vou voltar a estudar. Meu irmão estava formando em relações públicas e fui para comunicação em publicidade e propaganda.
encantado, porque eu gosto muito de design, fui ser designer. E aí atuei numa agência da faculdade, né? Numa agência experimental da faculdade. Depois fui pro Sebrae. Depois fui começar a fazer freela. E eu olhava pro mercado e eu tinha esse desespero que você teve. Porque eu falava assim, cara, o salário é muito baixo. Aí eu projetava a carreira para 10 anos e falava assim, eu não quero estar lá, né, daqui 10 anos. Sim. Aí que eu fui e voltei para a área de vendas, né? Assim, foi um tempo curto. Porque... É engraçado, porque a área de comunicação, ela, não sei se é porque também estamos aqui bem inseridos nela, mas ela traz um pouco desse desespero às vezes, sabe? No mercado formal, principalmente. Exatamente. Eu, por exemplo, eu brinco que o fracasso me subiu a cabeça na comunicação interna. Porque eu percebi, e eu sempre gostei muito de trabalhar com comunicação interna, sempre achei muito importante uma empresa que se alinha bem com os colaboradores, com o mercado, as lideranças com seus times. A gente conversou aqui com os sócios da Taylor num episódio recém-lançado, e é importante a cultura, ela se mantém viva através dos ritos, né? E também da conexão das pessoas. Mas eu me perdi no assunto, que nem eu sei o que eu tava querendo pensar, gente. Então deixa eu falar uma coisa que eu tava lembrando aqui também. Manda. Que uma coisa muito legal de salientar do que você fez, que é o intraempreendedorismo, né? Então, ou seja, você pensar numa área que não existia dentro da empresa, ao invés de você sair, montar uma empresa daquilo, prestar serviço daquilo, e começar você convencer a empresa, você empreender dentro da empresa, você convencer a empresa que ela é uma área viável, que era uma área que gerar resultado, e mesmo sabendo que você estava começando do zero, mas aí uma dica que fica, né, para todo mundo que for montar um negócio ou para intraempreender, escalonar. Ou seja, eu vou começar aqui, vai gerar pouco resultado, mas olha para o outro lado, vocês estão tendo pouco custo, pouco risco. Porque eu já estou aqui dentro, vocês já me conhecem, eu já conheço vocês, a curva de aprendizado já aconteceu, vocês já me validaram, né, como funcionária. Acho até que é uma dica de ouro, assim, para dar, né, para todo mundo que está transitando. Você começou a empreender ali e provou o negócio ali dentro, né, que foi crescendo ali dentro. Eu citei algumas coisas que o design de produto faz, mas não citei uma coisa muito importante que faz parte do nosso trabalho, é convencer a importância do nosso trabalho. Eu diria que é 70% talvez. Porque as empresas às vezes não entendem. E design gera muito valor. Design de produto gera muito valor. A gente gera coisas, por exemplo, eu trabalho numa empresa que é uma fábrica de software. Sim. Tudo que eles faziam é direto um desenvolvimento. Agora eu sou a segunda designer que eles têm. Eles viram o quanto é mais barato designer para eles. Contratar alguém para fazer design é mais barato, porque o design faz você testar mais barato. O design faz você entregar um produto, que é o MVP, produto mínimo viável, mais rápido. Então, tem todo um processo, tem toda a cultura de design que vai sendo implementada na empresa, que você começa a gerar valor. Mas quando não tem isso, como é que eles vão saber? Então, às vezes, você tem que implementar. E eu arrisco dizer que toda empresa deveria ter um design de produto, porque isso é aplicável em qualquer área. Sim. As nossas metodologias, a forma como a gente trabalha. Isso gera muito valor, e diminui custo. Quando os empreendedores, quando os donos de empresa entenderem isso, vai ser só vaga de design aí que vocês vão ver. O custo evitado, ele é receita, né? Ele se converte em receita, então é bem importante. E eu acho, né, que é muito de uma leitura de cenário, assim, né? Eu acho que o que você falou é uma habilidade que todo profissional tem que ter ou desenvolver, que é ler o cenário do seu mercado e fazer essa conta. Em 10 anos, eu quero ser designer o quê? Eu já sou sênior, talvez eu não consiga, né, evoluir dentro dessa carreira, ganhar o que eu almejo, ou até mesmo ter as oportunidades que eu sonho, e perceber com as minhas habilidades, porque é muito mais difícil pegar tudo que você tem e vá! Tipo, a advogada vai mudar para a área de terapia holística. Cara, ainda assim ela leva, né, tudo aquilo que foi desenvolvido em termos de soft skills e de, enfim, de repertório de aprendizagem ali mesmo. Mas quando é uma área irmã, uma área próxima, né, eu acho que você tem a oportunidade de fazer novamente criar um novo momento de carreira, né, e acho isso importante. Mas queria puxar a nossa conversa para o âmbito de marca, de branding, né? Você falou que toda empresa deveria ter um UX, um designer de produtos, né? E eu concordo, assim, em especial por conta dessa
transformação digital, de tudo sem aplicativo, da experiência desse cliente agora precisar ser encantadora, né? Recomendação, e tem muitos estímulos ali, muitos incentivos, né? Dentro dessa experiência no digital. Mas, paralelamente a isso, eu li um dado que eu fiquei super assustada, que parece que nós temos no Brasil 3% dos websites, aí eu tô falando de sites, tá? Não de aplicativos, talvez a gente tenha um dado relevante nessa área também, que são de fato acessíveis, que tem de fato todas as normas de acessibilidade. E queria entender um pouco nessa sua visão, assim, como que esse empresário, essa empresa, esse negócio, ele se transforma de dentro para fora para poder, de fato, prover, né, esse consumidor, esse público-alvo de uma experiência melhor. Quanto que isso favorece a marca, o negócio, sabe? Assim que a gente entende que a marca, ela vende muito... Acho que a maioria das marcas vende muito mais a experiência, né, do que o produto, a gente já poderia começar a pensar por aí. Sim. Então, quando a gente entra no site, você quer ter uma boa experiência naquele site. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente comentou aqui mais cedo, né? Não só, talvez, uma pessoa que vai precisar, por ser uma pessoa com deficiência, vai precisar acessar o site pelos atalhos do teclado. Isso é feito tanto com design, mas também no desenvolvimento. Se seu site não tem isso, qual que é o site que a pessoa vai usar? Não vai ser o seu. Então, não tem... ou não tem a consulta do seu site, ou não tem a compra do seu site. Por exemplo, até outro dia a gente falava que nossos pais não acessavam a internet. Todos os pais, todo mundo está na internet. Eu acredito que a maioria deles, né, estão. Qual o site que eles estão consumindo? Onde que eles estão vivenciando essas experiências? É um mercado muito grande que não pode ser excluído. E a população está envelhecendo, né? Sim. A população mundial. Então, eu acho que nós temos aí futuras gerações que já estão no digital. Aqui a população envelhecendo. Eu me perco A população. direto. Direto eu olho para alguma coisa e falo assim, cara, que difícil isso. Por que isso não é é mais novo, fácil? isso é novo, né? E eu acho que pensar acessibilidade, como você mesmo disse, e eu concordo, não é somente para pessoas que necessitam de acessibilidade por terem deficiências, e sim pensar acessibilidade para uma melhor experiência, para um idoso que não tem ali às vezes tem uma vista cansada, uma dificuldade já de navegar, de pensar essa navegação, mas também gente jovem que quer, né, ter uma experiência rápida, encantadora e que possa gerar um status, né, ali na aquisição daquele produto, daquela marca, associação. Não só no online, né, no offline eu vivenciei uma experiência legal com o Sony, um amigo que montou um negócio, uma startup voltada para PCD, com deficiência visual principalmente, mas também atraía outros tipos de necessidades especiais, né? A pessoa cadeirante, a pessoa idosa com mobilidade reduzida e tal, em supermercados. Porque é um ambiente, né, vamos falar assim, inóspito nesse sentido, que tem prateleiras muito altas, que tem preços muito pequenos, né, letras às vezes que nem a gente que às vezes enxerga bem consegue diferenciar o preço de um produto de outro, porque não termina ali às vezes, né, a nomenclatura do produto. Então é verdade, no offline a gente também encontra ele faz um trabalho de curadoria, consultoria, né, para poder ajudar a criar o design dentro do ambiente físico, né? Você falando, eu lembrei de um livro que eu li há algum tempo, que chama Nudge. Não sei se você conhece. É um livro até que ficou bem conhecido no ano passado. Nudge nada mais é do que atalhos para colocar ali na frente do consumidor aquilo que o negócio quer vender, né? Então, instalar uns nudges no refeitório de uma empresa. O que ali, né, aquela empresa deseja que aquele colaborador consuma, ou até mesmo no refeitório de uma escola, o que os alunos, né, o que vende mais fácil, o que tem mais retorno, enfim. Isso é arquitetura de escolhas, né, e a arquitetura de escolhas é algo que eu acredito que esteja completamente intrínseco ao trabalho para pensar navegação. Então, assim, eu quero que ele compre, mas eu quero que ele faça uma boa compra, que ele tenha um ticket médio alto, né, que se possível seja recorrência. Então, tem inúmeras questões ali para você trabalhar. Como que
você pensa, né, a navegação de um aplicativo pensando em nudges, que seriam, né, essa maneira de direcionar para o seu público aquilo que você quer vender para ele, que você acha que ele precisa? Todo o caminho que a gente já faz, eu acho que a gente poderia já pensar nessa escolha. Tem o direcionamento de negócio, que é nos passado, então a gente faz muito o desenvolvimento do fluxo do usuário. Então a gente vai acompanhar ali qual que seria o fluxo o fluxo ideal para o usuário percorrer e quais que seriam, às vezes a gente trabalha, às vezes o nosso trabalho é muito minucioso, né? A gente vai estudar qual que é a cor que mais converte. Olha só. A gente vai ver o mapa de calor e ver onde está o olhar do usuário, para onde que eu quero que ele leve. Se você entrar num site, tem várias coisas no site ali. Então, aquele topo no menu ali específico não é onde eu quero que a sua atenção esteja. Mas a gente estuda até a forma que o olhar lê a página. Então, até os elementos que você coloca para ele não olhar, né? Tipo assim, só para figurar ali. Exatamente. Então, eu quero que segundo plano. O olhar dele caminhe isso. Depois a gente fez pensando assim. Então, a gente testa. Design é testar. Pesquisar, conversar, ver o que está acontecendo com o usuário. Então, eu não vou se você falar, se alguém chegar para você e falar assim, olha, eu tenho aqui a fórmula perfeita de colocar os nuggets aqui, não existe. Tem o usuário, eu tenho que saber qual que é o meu usuário, qual que é o meu público. Depois de eu ter essa informação, eu desenvolvo, né, faço o produto, testo. Ah, tá funcionando, não tá funcionando. Se tá funcionando, ponto positivo. A gente vai ver... Como pode melhorar, né? Como pode melhorar. A gente vai levar as métricas lá, aumentamos 20% a conversão, palmas pra gente. Mas é tudo acompanhado. Tudo que é feito é acompanhado, medido. Então, a gente está bem perto do marketing na parte de performance e métricas. A gente também tem que entregar. Puxando para o meu lado de vendas, né? A gente fala de conversão e recentemente eu vi uma situação, né? Aconteceu uma situação com a gente onde você estava tendo muito delay, né? Que a gente fala que é a reunião postergada, né? A reunião que não acontece, ela acaba sendo reagendada. Ou até o no-show, né? Que é o cliente que nunca mais aparece. E isso tem um custo, né? Porque você tem todo um funil que é movimentado para gerar aquele nada, né? Aquele vazio ali. E aí, onde que a gente enxergou? Na página de captura, né? Colocar um alerta explicando para ele que o nosso tempo é precioso, que a gente não vai insistir com ele, que se ele não responder, a gente não vai insistir, a gente não vai entrar em contato mais. Você cria um alerta que cria na pessoa uma atenção, né? Uma atenção e uma certa atenção boa. Não, beleza, então deixa eu ver que realmente que horário que é melhor para mim, porque se eu marcar eu preciso cumprir, senão depois eles vão me abandonar, eu não vou ter acesso à consultoria, eu não vou ter acesso à informação. Você traz um lembrete para o usuário que você está marcando com um ser humano. E aquilo traz para ele um senso de responsabilidade. Então funciona tá tão muito. Automático, às vezes, né, para ele, clicar aqui e tal, vou marcar, depois eu vejo, chega lá no meu e-mail e tudo. A gente criou esse ponto de atrito, vamos falar assim, que é muitas vezes na experiência do usuário, o que se privilegia é menos clique. Né, um caminho mais fácil, mas às vezes esse caminho mais difícil, esse ponto mais difícil, vai fazer ficar mais fácil para frente, né? Mas a gente também tem que acompanhar a previsibilidade de erro. Você está evitando um erro de marcar e desmarcar com você, então também é usabilidade. Que vem da leitura de dados, vem da busca de feedback, do acompanhamento do trabalho lá na ponta, né? Eu acho que um erro que acontecia muito com experiência de usuário, né, com arquitetura de informação, tudo, depois não vê o resultado lá na ponta, né? Eu fiz aqui, foi tudo tão bem pensado que se não estiver dando nada ali na frente, o problema é seu, né? A culpa é sua. A culpa é de vendas. Eu tenho uma intervenção, não sei se vocês já viram How I Met Your Mother, eles falam, vou fazer uma intervenção aqui para todo designer de produto. Tem uma coisa que me incomoda muito na experiência de aplicativos, sites em geral, que é aquele e-mail que você tem que deixar para prosseguir no site. A maioria é opcional, né? Em que você deixa, se você quiser, ganha 10%, tem ainda alguns gatilhos, né? Para você deixar seu e-mail ali. Mas tem alguns que não avançam. Simplesmente você tem que colocar seu e-mail para entrar no site. Eu acho aquilo, gente, de uma deselegância. Eu queria falar não, mas essa culpa é do marketing. Eles que querem porque eles querem o lead. Você quer que você vire o lead. Olha, marketing, melhore.
Porque realmente eu acho muito desagradável. Às vezes você só quer conhecer a marca. Sim. Você vai ter um primeiro contato para começar a considerá-la. Você não quer deixar um e-mail, você não quer começar a entrar, né, num funil de inbound marketing. É aquele vendedor que quando você entra na loja fala, como é que eu posso te ajudar? Já começaria se você me deixasse à vontade. Isso. Né? Tinha que ter o botãozinho, só tô olhando, né? Então... Tem lojas nos Estados Unidos que tem, né? Parece que você pega uma sacola verde se você quer ser ajudado, sim, ou vermelha se você não quer ser. Acho que é genial, na verdade. Né? Também gosto. Mas com certeza eles tiraram essa ideia das churrascarias de rodízio, porque você vira ali, você quer mais carne e desvira se você não quer. Não é tão inovador assim. Mas eu achei aqui, acho que a gente super se alongou, porque é um tema muito legal, assim, de verdade. Eu não imaginava que fosse tanto. E eu, olhando para minha carreira, eu lembrei de uma experiência que eu tive até há muito tempo, alguns poucos anos atrás. Eu estruturei uma workstation dentro de uma empresa que eu trabalhava como gestora de comunicação interna. A gente precisava criar para todos esses colaboradores uma estação onde eles achassem todos os documentos que eles precisassem e que ficavam pedindo no chat o dia inteiro, aquela loucura. Então, assim, documento para solicitar vale transporte, como que, se você quer criar uma newsletter para a sua própria área, como que você faz isso, quem que você aciona. Então, a gente foi pensar dentro de uma estação onde que entrava, para onde que ia. Então, tinha a estação do RH, né, de people, como diziam, a estação de TI, onde eles entendiam mais sobre os processos da área tecnológica. E foi uma experiência muito gratificante, porque eu imagino que seja similar ao processo de você entender o seu cliente de fora. Afinal de contas, é o cliente interno, né, que está consumindo ali o seu negócio também, por estar dentro dele. Enfim, foi rico e eu achei muito legal encontrar nessa experiência alguns dos conceitos que vocês trouxeram aqui, que nós trouxemos. E aí agora eu queria dar uma puxada para o outro lado. Falar um pouquinho do Sapa Justa, vamos? Eu queria entender um pouco dessa experiência enquanto comunicadora, né? Porque enquanto designer gráfica, entender essa conexão, né, entre a funcionalidade, a estética e o desejo desse consumidor já é ter ali alguma apuração, alguma habilidade comportamental. Mas aí você veio para design de produto, entendendo um pouco dessa jornada, e o podcast, que na verdade fala um pouco também sobre experiências, sobre vivências, mas em especial com a representatividade do universo LGBTQIAPN+. Então eu queria saber onde que nasceu a ideia de fazer o Sapa Justa, da onde que nasceu esse nome, inclusive, que eu achei muito legal, e já deixar aqui para o nosso público, o Sapa Justa está no Spotify, não é isso? Em todos os aplicativos de áudio. Tá fácil áudio. de achar, e vocês cliquem lá para seguir a Letícia e aproveitar um pouquinho desse conteúdo, que tem aí uma representatividade da perspectiva da mulher lésbica, né? E eu queria entender de onde veio. Traz isso para nós. Bem, começar pelo nome, né? É uma referência, talvez, clara para algumas pessoas, do Saia Justa. Eu era muito fã da formação da Rita Lee, da Fernanda Young, sou muito fã da Fernanda Young. E aí eu sempre pensei, já conversei com umas amigas minhas, que eu queria fazer uma versão do Saia Justa, Sapa Justa, com 4 mulheres lésbicas e tal. Era uma ideia que tinha muito antiga na minha cabeça. E chegou um momento que eu falei assim, uma amiga me chamou para gravar um podcast com ela sobre curiosidades, só que não durou muito tempo, cansamos, não sei o quê. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer o Sapa Justa. Só que eu não tinha, assim, mais 3 amigas que quisessem fazer. Eu falei, vou convidar pessoas. E aí a maioria das pessoas convidadas são LGBTs. Acho que já foi 2 pessoas héteros lá, pra gente também dar espaço. Mas o que eu senti? Eu sou uma ouvinte de podcast desde 2009. Gosto muito. Podcast me acompanha há muito tempo. E eu tive quando eu comecei a escutar podcast, só tinha homens fazendo podcast. Depois teve uma saga muito boa de mulheres fazendo podcast, então ótimos podcasts. Eu escutava, me identificava com a parte, né, de representatividade de mulheres, só que aí chegava a certo ponto que eu falava, não me identifico com isso.
Ai, eu acho que seria interessante se tivesse uma perspectiva da minha vivência, como uma mulher lésbica. E não encontrava. Aí quando a gente não encontra as coisas, a gente tem que criar. Concordo. Porque tem uma teoria de que as ideias, elas ficam assim, ó, rodando o mundo. Vai um lá e pega, senão perdeu. E a ideia do Sapa Justa é isso. Eu tenho episódios que são solos, que são os meus devaneios, mas a ideia é ser uma entrevista. Então, eu converso com pessoas diversas e eu queria trazer... A maioria das pessoas são mulheres lésbicas ou bis, mas eu trago um público bem diverso e eu gosto também de trazer a pessoa para falar sobre qualquer coisa específica da vida dela. O que eu não gostava muito, em alguns momentos, quando eu comecei o podcast, é que me chamavam para falar assim, fala sobre ser lésbica. E não era isso que eu queria falar sobre qualquer tema com esse viés que não tinha representatividade até então, você não sentia. Né? Exatamente. Por exemplo, um episódio recente que eu gravei com a Priscila, ela é uma gestora financeira, é uma mulher lésbica, negra, e ela fala sobre a gente gerir. Vou casar com uma mulher lésbica, bi. Como é que a gente vai dividir essa finança? Como é que a gente vai fazer? E a gente escuta vários podcasts do público hétero que eles estão acostumados a ter essa conversa. Então, eu queria trazer um pouco disso para a nossa vivência. Genial. Às vezes, a pessoa que escuta um podcast hétero vai falar assim, o homem tem que provir. Não é a minha realidade. São duas mulheres que estão... Aqui não vai piar. Então, eu já fiz um episódio, por exemplo, sobre defesa pessoal. Então, a gente tratar a nossa vivência do dia a dia, coisas, às vezes são coisas sérias, às vezes são coisas descontraídas, mas foi essa a minha ideia com o podcast. Coisa da sua realidade, né? Isso. A gente estava comentando isso antes, estava compartilhando que eu tive a mesma sensação, mesmo sendo um homem, né, hétero, branco, né, todo conforme, vamos falar assim. Mas quando eu assistia o Saia Justa, amava, mas eu sentia falta de um ponto de vista ali e existia também todo um dogma, um paradigma que o homem realmente não tinha facilidade, não tem, né, até hoje, facilidade de falar, né, o homem hétero lá, o Deus, Pátria e Família. Mas ele tem dificuldade lá de... Esse homem tá fora de moda, né? ele tem dificuldade de falar, né, de se abrir e tudo. E eu acompanho pouco, até minha esposa assiste mais que eu, o Papo de Segunda, né? E já passaram também várias pessoas por ali, alguns mais, outros menos, mas ali você tem eles soltos falando sobre coisas que eu queria poder falar com amigos e às vezes a gente não tem esse espaço para falar. Então é muito legal essa representatividade. Total. E teve um lugar que eu aprendi muito sobre isso, que foi quando no Clubhouse, que era um aplicativo de voz, né, de stream de voz, e onde começou o Conexões de Negócio, onde a gente chamava... vou chamar a Gabi, que era especialista em UX. Eu vou chamar o Marcílio, que esteve aqui com a gente, que é especialista em branding, vem falar de branding. E aí eu vou chamar o Washington para ele falar sobre preconceito, porque ele é preto. Poxa, velho, que ele é especialista em quê? Vamos falar sobre a vida dele, normal, sobre a especialidade dele. Eu acho que não teria... Você cria muito dogma, tanta riqueza, muito estigma. Se fosse focado na vivência, né, de uma classe. Talvez sim, mas assim, eu acho que o que você queria é trazer contexto, né, e um olhar que você não se sentia representada. E como você, muitas mulheres, imagino que também viviam isso. Agora eu queria entender nessa perspectiva atual aí, como que tá, né, ser comunicadora de um podcast que tem essa história e que já tem aí quantas temporadas? Tá no 4º ano. Olha isso. Comecei tudo em 2020, para não pensar aqui. Minha transição de carreira, podcast. E é muito legal, né? Como que se conecta uma coisa na outra, a gente vai se transformando mesmo. Verdade. Né? Mas eu, como podcaster aqui também, junto com o Edgar, a gente sabe que o barato é louco, né, gente? Tem essa pauta, produção, imagino que você deva ter começado em casa por conta da pandemia. E aí, como você foi profissionalizando? Você faz em algum estúdio? Como é que é esse projeto? Eu ainda não faço um estúdio, mas eu falei, comecei... Não fazia. Não fazia. Mas comecei muito amadora, fui pesquisando, buscando
vídeos para aprender e tal. E fui aprendendo com erros também, assim, marcar a entrevista. Aí, às vezes, eu começava a falar, não, quero que seja uma conversa descontraída. Fui gravar sem pauta. Falei, nunca mais gravo sem pauta. Que maluquice. E aí, comecei a fazer pauta, faço as pautas, pesquiso sobre a pessoa, que eu acho que, às vezes, é muito interessante você saber com quem que você está conversando. Às vezes, não sempre, né? Sim, sim. Eu também pesquiso, às vezes, a maioria das pessoas que eu entrevisto eu não conheço, e eu tenho uma preocupação muito grande de estar alinhadas com os princípios que para mim são importantes. Então, às vezes já me questionaram assim, fui falar sobre um assunto que era sobre um preconceito, se você não trouxe a pessoa do outro lado. Eu falei, não vou trazer uma pessoa preconceituosa para falar aqui no meu podcast, ela que busca o espaço dela. Ela que busca o espaço dela. Então, também faço uma pesquisa, vou futricar a vida da pessoa, porque eu vou dar voz para essa pessoa no meu podcast. Então, também tenho responsabilidade sobre isso. Faz muito sentido. Então, é um trabalho que eu considero muito precioso. E esse trabalho, por exemplo, eu acho que tem que ter a minha postura ali, de pesquisa e tal. Mas, por exemplo, a parte de edição eu terceirizo, uma coisa que eu aprendi no começo, mas depois eu falei, não vai dar tanto para ficar tudo. Não dá para eu ficar ouvindo a minha própria voz e editando. Mas num processo que eu fui aprendendo mesmo. O podcast, como é de entrevista, ele me ajudou muito a perder a minha insegurança na entrevista de UX também. É isso que eu ia perguntar. Como que isso se imbrica, que essas duas atuações te ajudam de alguma maneira? Eu acho que elas se interligam. Eu acho que é muito interessante. Até quando eu vou entrevistar, eu entrevisto pessoas com backgrounds diferentes no Sapa Justa e também quando eu estou trabalhando com o UX. Eu, por exemplo, quando eu estou fazendo podcast, eu quero ter pessoas diversas. Eu não quero chamar o mesmo tipo de pessoa o tempo todo para ter o mesmo tipo de conversa. Sim. Quando eu quero fazer uma experiência com o usuário, eu preciso que as pessoas tenham diversidades também, porque senão eu não quero que seja só um tipo de vendedor, quando a gente está falando de CRM. Eu quero conversar com o assistente de venda, com a galera do back office, porque eles vão me trazer outra visão. Eu não vou conversar só com o gestor. Quem que vai mexer no CRM? É também o vendedor. Então, você tem que ter uma diversidade ali no UX para você ter um resultado positivo. E para mim, na produção de podcast, também é importante ter essa diversidade, porque, sobretudo, é um podcast sobre vivências, que não é só a minha, é de quem eu também estou convidando. É muito legal falar sobre essa corresponsabilidade, né, em trazermos não só pessoas interessantes, obviamente, mas que acho que tem uma generosidade em partilhar de suas vivências, né? Aqui a gente fala muito sobre carreira, sobre essa difícil arte, né, de empreender ou intraempreender também, como diz nosso amigo Edgar. Mas eu acredito que no podcast isso é algo que tem um que é a mais, porque é o seu podcast, né? Aqui, de alguma maneira, a gente co-construiu esse podcast, então a gente tem esse carinho em trazer pessoas, né, que possam gerar insights e eu acho que trazer outras perspectivas para os profissionais da nossa área, né? E no seu caso, para o seu público, né? São duas coisas que parecem, às vezes, até divergentes, né? Contrapontos, mas não são, na minha opinião, que é buscar essa diversidade de opinião, buscar contrapontos, buscar o contraditório, né? Eu falava muito isso lá no Conexões, era um dos valores, né? A gente busca o contraditório. Porque o contraditório enriquece a gente, né? Eu costumo dizer que o contraditório, ele me dá a oportunidade de fortalecer meus argumentos, minhas convicções, porque à medida que eu sou confrontado e eu consigo me posicionar ali, aquilo me faz refletir do quão realmente minha posição está firme naquilo ali, ou me dá a opção de ter um outro ponto de vista, de trocar de opinião, de evoluir, né? Se eu estava, às vezes, com uma limitação, uma outra pessoa consegue me abrir os olhos. Então, assim, uma coisa que eu dou de dica muito, principalmente para adolescente, para quem ainda está nesse processo de construção, né, de opinião e tudo, busca o contraditório, né? Vai atrás do contraditório. Mas, às vezes, a gente acha que o contraditório, principalmente hoje em redes sociais, onde o que gera engajamento são as discussões, é o hater, as polêmicas. Então, você acha também que esse é o caminho, né? Fica parecendo que essa é a isca certa ali para poder buscar a audiência, o aplauso, o engajamento, né? Como um todo. E aí você fica o tempo inteiro buscando conflito. Isso também não é legal, porque geralmente não é respeitoso, geralmente não é profundo, né? Então, não tem verdades ali por trás.
muito pelo contrário, muitas vezes tem mentiras, né? Sim. Então, parece contraditório, mas são coisas que a gente tem que buscar em conjunto, né? Buscar o contraditório, mas ser respeitoso, não ficar buscando conflito por conflito, por aí vai. Sim, concordo. A gente tem uma necessidade também de pertencimento. Então, a gente está sempre buscando a nossa turma, em qualquer aspecto. Então, às vezes eu quero me identificar, quero buscar minha turma de mulheres lésbicas, eu quero chamar minha turma para jogar vôlei, eu quero a galera que gosta de um filme específico. Pode me chamar para jogar vôlei, então. Eu jogo vôlei, vamos jogar? Vamos. Nunca achei ninguém adulto acima de 18 anos que me chamou para jogar, gente. Aconteceu. Eu sou adulta que joga vôlei e jogo queimada também. Eu jogo frescobol. Fora da praia não dá, né? Mas eu acho que isso é muito importante. Então, a gente falou sobre transição de carreira. O que me ajudou muito também foi buscar grupos de UX. Então, eu entrava no grupo no LinkedIn, no Telegram, essas coisas assim. Então, tinha mulheres de UX. Tinha vagas de UX. Tem vários grupos interessantes. Para eu ver como é que essa pessoa trabalha, para eu ter trocas. Gente, vocês estão achando das vagas, que vocês estão achando... Você precisa ter esse tipo de conexão. Talvez o contraponto de divergência ainda tem que estar na base do diálogo. Eu quero ver uma coisa diferente do que eu penso? Quero. Eu, por exemplo, consumo muito conteúdo de mães. Eu não quero ser mãe, não tenho filho, mas eu acho muito interessante perspectivas diferentes. Né? Eu consumo conteúdo de pessoas negras. Eu sou uma mulher branca. Acho que talvez seja o nosso dever consumir. Sim, total. Mas não só briga por briga, colocar hate na internet de graça. Eu acho que dá pra gente construir no diferente, buscar pertencimento e ainda não ficar só na nossa bolha. Construir repertório também, né? Eu acho que partilhar, né, do nosso senso de pertencimento, né, do porquê você se identifica com aquilo e como você contribui com essa comunidade, né. Eu acho que de alguma forma o seu podcast, assim como o Acelera também, contribui com uma comunidade, né, que se interessa por um tema específico. E acho muito corajoso, assim, Lê, você fazendo uma transição de carreira em meio à pandemia e pensar no Sapa Justa e botar no ar, porque eu acho que a vida também às vezes nos pega assim de um jeito e a gente reage e vai pra frente, mas eu sei que deve ter aí muita coragem por trás também e eu acho que um pouco de se não der tudo bem também, vamos fazer o que queremos, não é mesmo? Sim. E o mais legal, assim, né, vendo essa história toda que a gente trocou aqui, é ver como que as coisas se somam, assim, são várias camadas, né, é bem como um posicionamento de uma marca pessoal. Tem a Letícia, que não é mãe, mas consome conteúdo, né, gosta de conteúdo sobre a maternidade, a parentalidade. Tem a Letícia que trabalha no podcast Sapa Justa, e também tem a Letícia que é designer de produtos. Isso vai se somando, né, e dando profundidade e mais interessância, né, para nossa carreira, para nossa vida pessoal também. Eu acho que tudo vira bagagem para a gente se construir como pessoa e, consequentemente, como profissional também, né? Com certeza. Bom, a gente sempre extrai daqui do nosso convidado ou convidada uma dica para o nosso público final, mas eu queria provocá-la mesmo, assim, dentro de todo esse movimento de carreira como comunicadora, né, que eu acho que é esse pano de fundo, né, você se comunica no design de produto, através do podcast também. O que você sente em toda essa transição, mas também em toda essa vivência profissional que acelerou a sua carreira, a sua maneira de ver o trabalho e a sua profissão, a sua nova profissão? A que você atribui isso? Eu acho que no design tem o que a gente falou do MVP, né? Produto mínimo viável. Sim, no marketing também tem. Eu tive que abandonar minha busca como designer gráfico de perfeição, só entregar quando está perfeito. Isso no trabalho, mas eu também. Então, vou fazer podcast, comecei gravando com o celular, depois comprei um microfone, fui fazer o design. Cada vez que eu passava um dia na empresa lá, eu falava, não sei nada, não, sei alguma coisa, sei mais que ontem. Então, eu acho que foi a coisa mais difícil, acho que de todas, foi você se expor sem estar 100% pronto e perceber que você nunca vai estar 100% pronto. Então, você falou do 8,4, né? Eu sempre ou achava que eu estava
no 2.1, ou achava que estava, não, estou no 9 e nunca estava nesses, né? Eu acho que o que acelerou foi me expor. Então, a partir do momento que eu falei, vou lançar esse podcast. Lancei uma vez, aí lancei outro, estou 4 anos lançando. Vou me lançar nessa carreira. Me lancei dentro da empresa, depois fui me lançando para o mercado, fui me expondo. E se expor é um pouco doloroso, pelo menos para mim, em certos momentos é bastante. Mas aí depois você vai criando calo, isso vai te dando... eu não sofri, não morri naquela vez, né? Deu tudo certo, agora eu consigo. Eu acho que isso foi o que mais me acelerou, foi me expor dessa forma. Baixar essa régua também da autocrítica, né? Como a gente já falou, a gente é muito autocrítica com a gente mesmo. E que legal. Eu concordo que eu vejo também dentro da minha carreira que, inclusive aqui como podcast, eu nunca tinha apresentado um podcast antes. A gente tem um pouco desse, será? Mas depois você fala assim, por que não? Sim. Né? Por que não? Eu não preciso ser excelente, eu posso apenas me propor a fazer esse exercício e entender, de repente é divertido, de repente eu aprendo muito, de repente eu e Edgar nos tornamos aqui amigos e cada convidado que vem é não só uma vivência profissional, mas uma conexão, né, pessoal. Então eu acho que tudo que a gente faz pensando que a gente não precisa obrigatoriamente acertar e acertar em cheio, nos traz um toque de desafio, porque sai do conforto, mas também, por outra medida, pode trazer boas surpresas, né? Bom, vamos chegando ao fim, né? Ficamos aqui conversa, assim, eu pediria uma pipoca, rápido, né? Um cafezinho, acho que a gente ia trocando esse papo até amanhã. Mas queria agradecer, né, pela sua generosidade em partilhar um pouquinho dessa experiência. Transição de carreira é um tema necessário de ser falado, né? E é uma história feliz, né? Por tudo que eu vejo, assim. Mas eu sei que não só feliz, deve ter tido aí muitos percalços nesse tempo. E, claro, eu acredito que temos muito a aprender sempre, né? Então, queria agradecer a sua presença aqui com a gente, Edgar. Isso aí, queria agradecer e parabenizar, porque eu acho que é um recado que fica para todo mundo que está ouvindo a gente, de que o ambiente certo, né? A hora certa, o ambiente propício, ele não vai existir, né? Você tem que criar. E você criou isso na sua carreira, né? Buscando ali o lugar onde você queria encontrar. Você criou o lugar que você queria encontrar. Criou isso no podcast, né? Criou o lugar que você queria estar inserida, o conteúdo que queria estar inserida. E isso é libertador demais, né? A gente ser protagonista da nossa própria vida, a gente não depender dos espaços existirem, a gente cria os espaços também. E tem uma frase que eu gosto muito, que é: aves de mesma plumagem voam juntas, né? Então, quando você está fazendo esse voo, você, de certa forma, atrai, né, essas aves aí iguais para poder voar próximo de você. Então, parabéns, obrigado por compartilhar com a gente também. Prazerão ter te conhecido. Eu que agradeço vocês, foi um prazer estar aqui, uma conversa. Eu estava nervosa, né, porque estou acostumada com podcast de áudio, mas vocês deixam a gente muito confortável e foi um prazer. Obrigado pelo tempo de vocês aqui também. Ai, a gente fica feliz, né? Dá um quentinho no coração. Lê, onde que nossa audiência te encontra? No Instagram, no LinkedIn? Deixe seus contatos. No meu LinkedIn é Letícia M. Martins. E o meu podcast em todas as redes sociais é @sapajusta. Então tá fácil. Né? Bom, quero agradecer para você que esteve aí nos assistindo. Letícia, Edgar e toda a nossa produção da Acelera. E aproveitar e pedir para você deixar o seu curtir nesse vídeo aqui do YouTube, indicar para algum amigo que de repente tem interesse em saber mais sobre toda essa experiência e um pouco mais da área de design de produtos. E também não deixar de nos curtir, já falei, não deixar de nos curtir. Compartilhar, compartilha, assina o canal, faça tudo. Fica de olho. Muito obrigada, gente. Obrigada. Vamos combinar o vôlei. Vamos. Acabou!